Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Como você lida com as emoções do final de ano? E não falamos aqui só de Natal e de Réveillon. Essa época representa a virada de ciclo, como formaturas, mudança de cidade, férias e tantas outras coisas. Junto a isso, o apelo a novos planos, resoluções e outras pressões que tendem a bagunçar as nossas emoções. Para conversar comigo hoje sobre essa bagunça toda e sobre essas emoções que afloram nessa época, Patrick Camargo. Que não está nada bagunçado, gente. Olha, ele está na estica hoje. A gente já comentou que ele está assim, pronto para o Réveillon. Sim, já estou prontinho de branco, com boas vibes, 2023 chegando e vamos lá, vida que segue. Uhul! Você está nesse clima aí também? Clima de uhul? Tá ou não? Bom, eu estou. Pressão. Será que o nosso público está? É isso que nós vamos discutir, debater e falar hoje. Vamos começar com a enquete, então. Vamos lá, primeira enquete que está fantástica. Você gosta das festas de fim de ano? Perguntamos lá no nosso Instagram. Eu adoro. É a melhor época do ano. 46%. Odeio de paixão. 14%. Tanto faz. 40%. Então, para 46%, é a melhor época do ano. Eu acredito que, para a grande maioria das pessoas, essa época representa o final de muitos ciclos, como tu falaste no início do programa. Por quê? Porque é quando a gente pensa, revê metas, vê o que a gente fez de melhor, reavalia a vida, reavalia a família. É uma época que tu já está contando os dias praticamente para o descanso, né? O famoso feriadão de final de ano, entre Natal e Ano Novo. Que esse ano não tem, né, Patrick? Esse ano não teremos. Que esse ano não tem feriadão. Ai, já cansei sábado, só de tu falar esse monte de coisa, essa lista gigantesca aí. Ai, eu adoro final de ano, mas que período mais cansativo, Patrick. Porque temos que rever também as contas, IPVA, IPTU, escola e assim por diante, que a gente pode pular essa parte dos boletos, né, para não ficar tão maçante o nosso programa de domingo. Mesmo assim, ó, dá até um estresse de tantas festas, e é uma festa depois do outro, e a festa da firma, a festa da família, e arruma a casa pro Papai Noel, e arruma a árvore, e faz aquilo, Então, assim, as pessoas, antes de chegar à festa propriamente dita do Natal e do Ano Novo, tem toda essa canseira aí. Mas é que essa preparação faz parte dos rituais, porque tudo na vida da gente, a gente precisa ter uma certa organização e um certo ritual para poder encerrar os ciclos com êxito. Então, com o Natal, o que é o Natal? É época de celebrar, de reunir a família, de reunir os amigos, de estar com uma boa mesa. Às vezes não precisamos ter muito luxo, muitas coisas, mas simplesmente ter uma comida gostosa, dar risada e estar com as pessoas que se gostam. Claro, fazendo uma ressalva que muitas vezes também tem a questão que o Natal e o Ano Novo e o final do ano, por estar se aproximando dessas datas, levam as pessoas a refletir de uma forma, às vezes, triste. Porque, querendo ou não, passa um período que é para reflexão. E essa reflexão, muitas vezes, vem a ausência dos entes queridos, vem a ausência de uma figura, às vezes, materna ou paterna, que não pode passar a data junto, ou até mesmo filhos, netos, sobrinhos, ou qualquer parente ou amigo que gostaríamos que estivesse junto, que não pôde comparecer no final do ano, do qual estamos com saudade. Então, esses momentos têm como a gente pesar na nossa balança e tirar o melhor proveito, até mesmo dessas situações tristes. Antes da gente entrar nas festas e falar um pouquinho mais sobre o Natal e a festa de Réveillon, Patrick, eu vou trazer observações, percepções minhas, de comentários que a gente ouve. Eu ouço isso não só aqui com os colegas que me cercam aqui, mas também de muitas pessoas que trabalham em outros lugares, que têm outras vivências, todo mundo falando disso, que já é até chamada de a segunda pandemia, né? Que seria uma pandemia da saúde mental depois de tudo isso que nós passamos e ainda não está completamente resolvido, mas tudo que nós passamos com a pandemia. Por quê? Porque o que a gente observa? E aí eu quero a tua opinião para ver se isso realmente faz sentido ou se é uma percepção apenas minha e desse meu círculo de vivência. A gente percebe que as pessoas todas estão muito mais cansadas do que naturalmente estariam no final de ano. Estão muito mais
estão muito mais sofrendo com depressões, com ansiedade, com crise de pânico. Isso muito mais forte do que antes. Eu, por exemplo, ouvi de uma pessoa que trabalha na área de saúde que hoje a situação que ela percebe, como ela percebe dos colegas que lidam, que são profissionais da saúde, que lidam com o dia a dia do estabelecimento, com pacientes, enfim, esses colegas estão muito mais afetados em sua saúde mental do que no próprio momento da pandemia. E ela até me disse, olha, pela primeira vez, depois de 20 e tantos anos, eu sinto, eu preciso de 30 dias de férias porque eu estou muito cansada, estou muito sobrecarregada e está muito pesado trabalhar, pesado como nunca foi. Isso é uma percepção só do meu círculo ou isso se evidencia também aí fora? Não, com certeza, Fábio. Essas evidências que nós temos está repercutindo em todos os setores, não somente com o relato dessa pessoa, de qual tu colocaste, mas a maneira como as pessoas estão vendo daqui para frente as situações cotidianas, as suas vivências, porque nós saímos de uma pandemia que tínhamos que voltar para um novo normal. A pandemia a gente sabe que ainda não acabou, né? Estamos ainda, né, nesse processo evolutivo aí, como a gente sabe, mas as demandas continuam e a sobrecarga também, porque mudou muito a maneira de estar entre amigos, estar entre família, de trabalho. Então, resgatar todos esses pontos da época de pandemia com um novo mundo, com a sobrecarga que as pessoas tiveram nesse período de reclusão. E aí, então, a exaustão mental é, às vezes, muito mais forte e mais significativa do que a exaustão por qualquer outra situação. Porque se tu tá exausto mentalmente, tu não consegue fazer as tuas atividades cotidianas. Porque aí tu acaba justamente entrando numa crise depressiva, tendo uma ansiedade porque tu vai querer resolver situações de qual tu não tá conseguindo dar conta. E aí essas vivências se tornam mais pesadas. Porque tu tem que continuar dando conta das tuas atividades. Porque senão a casa cai, popularmente como a gente diz. Então a gente tem que pensar na maneira como nós vamos aproveitar as pequenas situações daqui para frente, para que não ocorra essa sobrecarga, mesmo tendo muitas atividades cotidianas. E eu lembro que o Patrick falava lá em 2020, quando a gente começou, não faz sentido, ele dizia, vocês ainda vão perceber e vão notar os reflexos que essa pandemia vai deixar. E isso vai ser depois que tudo isso tiver acabado, enfim, amenizado, e parece que chegou a hora. Então, se você está se sentindo assim, você não é um peixe fora d'água. É o que realmente a gente tem percebido. Você está inserido no novo normal, digamos assim. Então, não é uma parcela pequena da população. Claro, nós temos evidências dessa exaustão e também agora está saindo novos estudos sobre como que está a vida das pessoas pós-pandemia. Então, se está comprovando cientificamente também o aumento dos casos de depressão e ansiedade, como a gente já sabia, só que agora a gente tem uma comprovação científica através de estudos. Por quê? Porque foi necessário devido a tantas queixas, porque as pessoas não estão conseguindo lidar com o seu fator emocional. E aí a gente pega essa questão também no nosso final de ano, que é o período de reflexão. As pessoas se questionam o que eu fiz durante esse ano. Eu passei 2 anos em pandemia recluso, mas eu não consegui realizar a viagem dos meus sonhos, eu não consegui comprar o carro que eu queria, eu não consegui trabalhar como eu gostaria, e assim por diante. Então, as pessoas começam a acreditar, não é a acreditar, começam a dar crédito para essas situações e para esses pensamentos, que muitas vezes são pensamentos automáticos. Por quê? Porque elas têm evidências de que realmente é isso que está acontecendo. A gente vai fazer um programa específico, já combinamos aqui com a produção, Luísa Neves. E a gente vai fazer um programa específico sobre essa situação de como andamos com a nossa saúde mental. Mas hoje nós vamos falar mais desse período específico aí de final de ano e vamos para o Natal. Vamos ver na enquete o que os nossos ouvintes, os telespectadores, o pessoal que nos ajuda lá no Instagram do Diário falaram, o que as pessoas falaram sobre o Natal. O que é Natal para você? Significa festa, amigos, família. O Natal é maravilhoso para 52% dos que responderam a nossa enquete. Quero que passe logo, 35%. Quero fugir de tudo e de todos, 14%. Então, se a gente somar aí, Patrick, vai dar praticamente um empate técnico aí entre pessoas que acham que é maravilhoso e pessoas que gostariam que essa época já tivesse passado. Tem pessoas que sofrem
realmente de uma maneira muito intensa por estar nesse período, e tem pessoas que adoram essa época justamente para celebrar e veem estas datas festivas como uma época de descanso. Este ano não teremos feriadão, porque o Natal e o Novo vai cair num sábado para domingo. Dia 24 e dia 31 cai num sábado, Exato. cai num sábado. Então, é vida que segue na segunda-feira. E nós estamos acostumados ao quê? Até aquele feriado, ou quando cai na quinta, que o pessoal já vem na quinta, sexta, sábado, domingo e vai ao litoral, ou quando cai na segunda ou na terça, que tu consegue ter como se fosse um período de carnaval de 4 dias de descanso, e esse ano nós não temos isso. Então, se a gente pensar sobre esse empate técnico, como tu falou, realmente está bem dividido as pessoas que curtem, gostam e esperam essa data para pessoas que, tanto faz, tanto fez. E no fim do ano? O que as pessoas costumam fazer no fim do ano? Eu refaço os planos, 52%. Me desespero, 8%. Final do ano é um dia, o dia 31 lá é um dia como qualquer outro, 39%. Dá para perceber de novo mais ou menos um equilíbrio aí entre pessoas que realmente usam esse período do ano para repensar, para propor aí para si mesmo novas resoluções, e pessoas que simplesmente... na verdade, o final do ano é um período de esperança. Por quê? Porque é quando tu espera para rever os teus planos, para refazer as tuas metas, para ver o que foi concretizado, o que não foi, e traçar novos objetivos. Então, a esperança é algo de que faz bem para o ser humano, porque tu fica na expectativa de que algo bom vai acontecer, de que algo bom vai dar certo. O problema é o que vem antes, né, Patrick? O que vem antes da esperança vem uma avaliação do que você se propôs naquele ano e o que você conseguiu fazer. A gente entra no campo mais sentimental e emocional, que também é importante trabalhar a frustração, porque nem todas as metas de qual tu planeja durante o ano tu vai conseguir realizar. Só que eu vejo um grande problema no sentido de que assim, as pessoas fazem metas, mas não acompanham as suas metas durante o ano. Geralmente o que acontece? Eu vou traçar metas para o próximo ano. Abandona a meta. Exato, né? Fazem metas muito simples, como por exemplo, o ano que vem eu quero viajar mais, o ano que vem eu quero ganhar mais dinheiro. Ok, mas a partir de janeiro, a partir de fevereiro, o que você vai março, fazer? Planeja, exato, mês a mês. Mês a mês. Reavalie seus planos, reavalie seus sonhos, acompanhe o seu desempenho durante o ano. Não deixe tudo para o final só para fazer uma avaliação total. E eu acho que também, Patrick, num período como a gente vive, onde realmente está pesado. Não é só para você, está pesado mesmo. A importância de a gente valorizar mais aquilo que a gente conquistou. Né? Talvez olhar de uma forma, ter compaixão com a gente mesmo, compreender que foi difícil e valorizar as conquistas, o que a gente conseguiu, e tirar um pouquinho o foco daquela lista enorme que talvez você não tenha conseguido por N motivos. Talvez virar o foco para celebrar o que a gente conseguiu andar. Né? Foi tão difícil, mas a gente conseguiu avançar, né? E celebrar isso aí, porque o nosso olho é sempre naquilo que faltou, não naquilo que a gente conseguiu. Então, se a minha lista tinha 5 itens e eu consegui 4, eu vou geralmente focar naquele que eu não consegui. Exato, exatamente. Porque tu avalia o que tu não conseguiu como uma derrota. Tu não avalia como situações que te colocaram à prova, o que aconteceu, como foi dificuldade, por que tu não conseguiu realizar. Não, tu apenas justifica, não consegui realizar. E ok, aí tu te frustra, mas tu não vai em busca do porquê para tentar mudar e refazer aquela meta e acompanhar e dar uma sequência. Por exemplo, né, eu gosto muito e explico, uma das minhas metas, né, particularmente, faz 2 anos que eu planejo, tá? E um dos meus sonhos também é passar um Natal em Nova York. É um sonho básico, sim. Mas eu vou realizar. Vou realizar. Lá, né? Vai, Patrick. Com as crianças, a família toda, né? E aí o que acontece? Claro, a gente faz metas, a gente acompanha, mas eu sei o porquê que eu não consegui realizar. A gente teve pandemia, teve a questão que o dólar subiu bastante, não tinha dinheiro suficiente também. Então tu começa a reavaliar, então se eu preciso de X, eu tenho que avaliar cada mês quanto mais eu tenho que economizar, quanto mais eu tenho que ter, quanto mais eu tenho que trabalhar. Ou seja, tu consegue dar uma dinâmica para o teu sonho para ser uma meta realista. E aí que entra a questão da gente avaliar. Então, claro, a gente se frustra porque não conseguiu atingir, mas diante dessa meta, que é uma meta grande, tem outras pequenas que foram traçadas e que foram conquistadas. Só que eu odeio olhar para essa questão porque é algo que eu almejo, é um dos meus objetivos, mas as questões menores também. Então, assim, foi cumprido com muito êxito. E tá tudo certo.
Então tá. Família reunida para as festas. Eu adoro Natal por causa disso. Eu prefiro Natal do que Ano Novo, porque Natal para mim é uma data de celebração da família, né? Da gente nascer naquele ambiente com aquelas pessoas e celebrar. O que as pessoas acham aí sobre família reunida para as festas? Deus me livre! 21% que amam seus familiares. A casa já está arrumada. 34%. Eu que vou para casa dos outros, óbvio. 45%. Eu tô nessa aqui que vai para casa dos outros. Claro, casa da mãe, né? Pra gente ficar só aproveitando, só descansando, só usufruindo. Por isso que eu também amo Natal, né? Claro, né? Que daí a gente também descansa quando vai pra casa dos outros, porque tu vai uns 2 dias antes, tu faz esse planejamento, tu fica um dia a mais pós-Natal, então é um período também de descanso. Claro que quem gosta e quem tem família e que tem essa oportunidade, realmente tem que aproveitar mesmo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai poder tirar proveito dessas situações que são tão gostosas, até mesmo com amigos, quem não tem família, mas tem amigos, quem não tem amigos e família, tem outros parentes, outras pessoas que podem compartilhar contigo daquele momento. Então tu vai eleger o que é melhor para ti e é bom tu poder compartilhar naquele momento de rever pessoas, porque é um momento de reunião, então tu vai ver um amigo distante, tu vai ver um parente que tu não via há muito tempo, tu vai ver aquela pessoa que tu gosta, e esses momentos é o que faz a diferença no final do ano, que talvez é algo que as pessoas criem a expectativa da chegada do final do ano para poder reunir a família, para poder estarem juntos, para poder ter toda essa dinâmica e essa preparação de qual almejam durante o ano. E sobre as expectativas acerca desse novo ciclo, o que as pessoas acham? Como avaliam? Frustrante, 7%. Deixo a vida me levar, 40%. Uhul! As minhas expectativas são as melhores possíveis, 52%. Também, esperança assim, meio... e fé, 52%. Como fica dividido, né, Patrick? Isso está me chamando bastante atenção. O pessoal até tá bem nisso, dividido. gente, até nisso, Pessoal esse 8 ou 80, até aqui, predominando. Que loucura, né? Quando a gente fala sobre política, sobre várias, né? Essa polarização, até aqui está polarizado. E para te ver como a gente está falando do final do ano, de festas de emoção, de quem gosta, quem não gosta, e a gente está vendo nesses resultados das nossas enquetes a polarização também, como um todo, a gente está vendo a mudança de comportamento das pessoas. Por quê? Porque a gente está num mundo dinâmico. E numa volta, como a gente falou anteriormente, da pandemia. E aí entra essa questão de o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Só que as pessoas não se questionam isso. Então, assim, muitas vezes o cansaço impera, então não vou fazer determinada situação. Ou eu estou tão empolgado, vou lá e faço, mas posteriormente eu acabo me cansando depois. E aí, então, essa polarização se justifica porque as pessoas estão extremistas. É bem como tu disseste, é o 8 ou 80, mas elas não conseguem ver que entre 8 e 80 tem tantas outras possibilidades. Eu também fiquei empolgada com a conversa, Patrick, mas nós vamos ter que chamar o comercial, não tem jeito. Voltamos já. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357.
A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Emoções de fim de ano. Que emoções que estão tomando conta de você nesse período aí da vida? Com a gente hoje aqui, Patrick Camargo, para a gente falar um pouquinho sobre Natal, Réveillon, férias e todo esse clima que é amado e odiado. Foi assim que a gente terminou, Patrick, no bloco anterior. Até nisso estamos nessa polarização. Metade ama e metade odeia. Eu amo o Natal, mas não gosto muito do Réveillon, mas também mas não é extremista odeio. ao ponto de odiar. Não, eu curto, mas não é aquele amor que eu tenho pelo Natal, por exemplo. As pessoas elegem nessas duas datas as suas prioridades, porque no final do ano, Natal lembra família, união. Ano Novo lembra esperança e fé. Né? Nós não estamos falando de fé no sentido religioso, mas a fé, porque o que é fé? É algo que tu acredita que vai dar certo, que vai ser bom. Então, esperança e fé está mais ligado ao Ano Novo, que é quando as pessoas viajam, porque já passaram o Natal com a família, com os amigos, com as pessoas que estão no seu círculo, né, de convivência. E Réveillon é meio que uma data mais como para curtir entre amigos, né? Mais uma renovação no sentido de tu poder aproveitar. Então, geralmente as pessoas saem mais, se programam para isso. Claro, se passar com a família, ok, ótimo. No nosso caso, que como a grande maioria nós não temos praia, o pessoal geralmente vai para o litoral, vai para a praia. No final do ano, onde tu vai passar? Vou passar na praia. E aí tu sai de Santa Maria, por exemplo, vai a Capão da Canoa, enquanto todo Santa Maria Capão da Canoa. Quem você não queria encontrar, você encontra na praia. Lá, então, também vamos rever o planejamento. Se não querem encontrar Santa Marienses, não vão a Capão. Tem tantos balneários aí na região, né? Eu acho que é mais... E também temos outros meios de aproveitar o final de ano, até mesmo na nossa casa, sozinho. Por que não? Eu tô pensando na piscina da minha mãe. A lua, tomara que tenha uma lua espumante, meu filho de preferência assim, só curtindo o ambiente, a natureza, relaxando. Ótimo. Tu vai estar na casa da tua mãe. Por que tem que ser aquele festerê, aquela coisa de glamour? Por quê? Tem que ser bom pra você. Exato, de acordo com o que tu estiver almejando. Porque talvez tu sair do conforto da tua casa para ir, ou seja, para um resort, para uma praia, para uma pousada, para qualquer lugar, qualquer evento onde vai ter pessoas ou vai ter festividade, tu vai passar trabalho, porque daí todo mundo, né, vai ir também para esse local. Então, muitas vezes tu estar em casa, tu estar na tua companhia mesmo só, já é um sinal de que de vivência, onde tu está refletindo sobre o teu ano também. E não é errado e também não é ruim. Só que as pessoas não entendem esse lado, porque associam que festas de final de ano tem que ser reunido. Mas aí tu vai ficar sozinha, mas tá com depressão, o que é isso? Que essa tristeza, essa melancolia, vamos ficar pra cima. Não, mas às vezes a pessoa quer ficar em paz, quer ficar descansando, quer ficar curtindo, né, sozinha e ok. E as pessoas não entendem. Por quê? Porque tem essa senso pressão, de julgamento essa e a pressão. Obrigação. Eu costumo comparar que essa pressão em relação ao final do ano, que tu tem que estar com alguém, tu tem que estar com os amigos, ou tu tem que sair, é a mesma situação de quando se casa. Quando tu tá casado, quando é que vem o primeiro filho? Aí tem o primeiro filho. Agora tu já tem o primeiro. Mas quando é que vem o segundo? Aí tu tem o segundo. Encerrou a fábrica? E aí começam os questionamentos. E é a mesma coisa. Por que tu não pode ficar sozinho? Né? Ou por que, por exemplo, se tu tá num casamento, tu é obrigado a ter filhos mesmo sob pressão? E por que tu é obrigado a dar uma satisfação de que tu vai passar sozinho ou tu não quer fazer nada? E por que você é obrigado no final do ano a estar feliz?
né? Exato. Obrigado a estar feliz a demonstrar esses sentimentos, essas emoções. Porque a gente tem essa questão de sempre pensar que final do ano é época de renovação. Então, se é época de renovação, vamos pensar positivo, vamos trazer boas energias, vamos pensar no nosso emocional que vai dar tudo certo, que vai estar tudo bom. Renovação. Mas aí as pessoas também não conseguem respeitar que tem um outro lado. Porque, infelizmente, nós não somos 100% felizes a vida toda. E família perfeita só existe um comercial de margarina. É que tá aquele dia lindo, todo mundo reunido na mesa e o cachorro tá lá e ainda dá uma latida. Não é verdade? Não tem ninguém brigando, ninguém reparando ou dizendo, como você engordou, né? Fazia tempo que eu não te via, hein? Como tu tá velha. Olha aí, tá vendo teus brancos, Patrick? Cruz, mas tu não tava assim ano passado. Como tu emagreceu, como tu engordou. E as pessoas têm essa tendência do julgamento e aí se colocam numa posição de serem pressionadas. E é isso que incomoda muitas vezes. Eu já tive festa de Réveillon na família que foi nesse sentido, né? Uma pessoa tem um entendimento, a outra e no meio lá da coisa quebraram os pratos. Não literalmente, obviamente. Mas aí se foi o clima. Se foi completamente o clima. Claro, porque aí se perde. Se foi completamente o clima. Mas isso é família. Se foi o clima, aconteceu, teve um barraco... Não, eu continuei a festa, tá? Quero deixar bem claro que eu continuei a festa, que isso não me afeta. Quer dizer, se a pessoa terminou com a sua festa, ok. E ok se a pessoa terminou com a sua festa. Não precisa você terminar com a sua também. Claro, né? Que não. Ao menos que seja você que tenha feito o barraco. Não fui nunca. Não fui eu, não, Patrícia. Sou bem comportadinha, pelo menos nas festas. Tá, vamos seguir o baile aqui. Você chegou ao final do ano. Como é que você chegou agora no final do ano? Eu adoro as respostas da enquete. Luísa Neves, de parabéns, porque eu morro rindo respondendo. Você chegou ao final do ano no pó. Quero sumir. 27%. Melhor do que eu esperava. 36%. Como assim tá acabando o ano? Eu acho que esse questionamento é da maioria do pessoal, porque... Como assim tá acabando o ano? Exato, porque a vida foi tão corrida durante o ano. Mas para aí, a gente passou batido esse ano e a gente não viveu muitas coisas e já estamos no Natal, já estamos no Ano Novo, já estamos virando para 2023? Como assim? É o questionamento de muitas pessoas, porque não pararam para avaliar o seu momento, não pararam para avaliar o seu processo durante esse ano. E parece que no fim do ano isso acelera ainda mais. É mais difícil ainda a gente parar para fazer essa avaliação. Tô louco que acabe o ano, tô louco que chegue o final para que daí venham as férias. Claro, porque muda, é um período diferente. Talvez, se a gente pensar o seguinte, de que se nós fôssemos que nem, por exemplo, o continente americano, que as férias são invertidas da nossa. Eles param no Natal e no Ano Novo, porque é inverno, né? Muito me falhou a palavra agora, mas um inverno intenso, rigoroso. E então, as escolas fecham naquele período ali e as férias maiores são o quê? Junho, julho e agosto, que é o período de verão. Então, talvez a percepção, se a gente pensar nessa diferença, nós mudaríamos a nossa questão de como assim já está acabando o ano? Porque seria um processo inverso que a gente não está acostumado. E aí, talvez, a gente conseguiria se dar conta de que, todo tem o seu tempo. Então, junho e julho é férias, final do ano a gente para porque é frio, é Natal e Ano Novo, mas janeiro continua o ano normal, com aulas, faculdades, comércio, tudo ok, que o pessoal não tem férias. E aí as pessoas talvez não tenham tanta expectativa quanto nós brasileiros temos. Quanto a gente deposita. Exato, né? quanto a gente deposita. Férias chegando, falando em férias, falamos nelas há pouco. Férias chegando, só se for pra você, 45% trabalhando e sem expectativa de férias. Eu estou contando as horas, 46%. Dá para vender as férias, 9% querendo vender as férias. De novo, aí meio que dividido, 45 a 46, contando as horas só se for para você. Então o pessoal está dividido, se sai, se não sai, se tira férias, se não tira. Eu ainda não sei, tu acredita que eu ainda não sei, Patrick? Tu vai tirar férias? Não, eu não vou tirar férias. Eu vou trabalhar no consultório direto. Palmas para o psicólogo. Eu já falei isso em outra oportunidade aqui para um psicólogo, dizer assim, poxa, mas como é que vocês tiram férias justamente na época em que os pacientes, os clientes mais precisam? Que é o final do ano. Justamente por causa dessas emoções do final do ano, as pessoas precisam ainda mais de amparo.
Exato. É ou não é? É uma época delicada para muitas pessoas em relação ao seu processo emocional, porque eles avaliam as perdas e não os ganhos. Então, acaba o quê? Trabalhando muito mais e se acentuando a frustração, a tristeza, a apatia, o descontentamento, a desmotivação. E aí, todos esses fatores que eu elenquei acabam se somando no quê? Numa possível crise depressiva que estava... querendo vir, e a pessoa não trabalhou esse processo, a pessoa não se deu conta e aí agora se dá conta. Então também a gente tem que ter cuidado por esse lado e ter esse olhar diferenciado. Pro ano que vem, Patrick. Agora vamos lá pro ano que vem. Vamos para 2023. O que a gente quer para 2023? Eu quero paz no meu coração, 49% querendo paz. Paz sem dinheiro não me adianta. 34%. E eu vou para Marte ou para Nárnia, quem sabe, 17%. E aí? Muita gente querendo paz. Importante é paz, porque a paz é um estado de espírito, de estar bem consigo mesmo. Por quê? Porque tu faz uma autoavaliação. Então, o que é o sinônimo de paz? É tu se autoavaliar positivamente, mesmo... E paz eu acho que engloba tudo, se a gente for pensar, né, Patrick? Paz engloba tudo. Se a gente pensar, se está com a saúde mental em dia, se está com a saúde do corpo em dia, tu tá em paz. Exato. Tu tá em paz contigo, com o teu corpo, com a tua mente... Né? Diante das prioridades, tu estar em paz é um significado de que tu conseguiu realizar e tu estar bem contigo mesmo. Por quê? Porque tu trabalhou o que tu almejou. Tu conseguiu alcançar as tuas expectativas e ir além de muitas coisas que muitas vezes tu estava esperando. Então, ter paz é estar bem consigo mesmo. E para ter paz, o que é importante? Fica até uma dica para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores, de que para a gente ter paz é importante a gente se conhecer. O autoconhecimento leva a paz. O que é paz para você? Eu acho que para a gente fazer lá as resoluções, né, para 2020, o que é paz? O que é paz para você? O que você considera, o que você valoriza, né? Para a gente até conseguir elaborar, porque às vezes a gente não faz esse link, exercício. Não faz esse exercício. Porque, na verdade, é um exercício diário, é um hábito tu almejar a paz, ou tu almejar qualquer outra coisa, mas que tu consiga elencar e dar prioridade. Quando se dá prioridade... E talvez não tanta expectativa. Eu acho que a gente, quando vai fazer a listinha lá, Patrick... Tu faz listinha? Faço. Eu tenho um hábito... eu faço, mas não assim tão específica. Tipo, viajar para Nova York. Eu não faço tão específico. Eu faço mais o que eu gostaria de fazer mais e coisas que eu gostaria de melhorar, de fazer menos. Exato, e é importante, porque o equilíbrio, fazer mais porque tu está almejando a ir além. E tu fazer menos é tu respeitar o teu limite. O teu limite do teu corpo, o teu limite de cansaço, que aí entra nesse processo do autoconhecimento, porque quando tu consegue ter esse equilíbrio e elencar os dois lados, tu consegue atingir a paz, porque tu vai ver os resultados, positivos, os resultados negativos, do que tu alcançou e do que tu não alcançou. E aí vamos fazer um exemplo, dar um exemplo aí. Quanto tempo a gente tem ainda, Fernando Barcelos? 4 minutos ainda, então dá pra gente fazer o exercício. Patrick, eu acho que às vezes a gente acaba frustrado e decepcionado quando a gente não consegue, porque a gente faz questões assim, a gente fecha muito na questão muito específica. Então, se por exemplo, vamos fazer que eu quero em 2023 ter mais tempo para mim. Aí o que significa nessa minha listinha? Como é que eu posso ter mais tempo para mim? Ter um tempo todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, para o exercício físico, ter tempo no final de semana para ler, que é uma coisa que eu gosto, ou para assistir um filme com meu filho. Elencar várias ações que vão permitir com que eu tenha mais tempo para mim. E não ficar com a meta tão fechada, porque eu acho que a gente tem muito... E não é questão de fugir da meta, acho que a gente fixa as coisas de uma forma muito específica e que depois, ao invés de nos ajudar, aquilo nos pesa. Mas é que aí que está, pegando esse exemplo das metas, o que eu quero fazer para o próximo ano? É tu elencar também o que tu vai ter que deixar de fazer para poder atingir a tua meta. Então, por exemplo, tu falou... Mais tempo para mim significa menos tempo para o quê? Outras coisas. Para outras coisas. Então, por exemplo, quero ir
me exercitar 3 vezes na semana, mas vamos colocar uma meta uma vez na semana. Aí, ok, tu vai acompanhar essa meta, tu vai conseguir realizar, e aí quando tu for fazer teu checklist do que foi feito e o que não foi durante o acompanhamento, tu pode ir aumentando. Então, bom, uma vez, então agora eu quero passar para 2, passar para 3, porque tu já sabe o tempo que tu quer, tu já tem que ter pré-determinado aonde que tu quer chegar. Só que diante disso tu vai ter que distribuir mês a mês, tempo a tempo, semana a semana, dia a dia, e poder visualizar o que tu pode cortar, digamos assim. Ah, mas eu trabalho 16 horas. Revisar a lista. Revisar trabalho a lista 16 horas ao dia. Não, então eu vou me propor a trabalhar 14 horas ao dia, por mês sobra 2, então essas 2 horas da semana eu posso deixar 1 hora para exercício e 1 hora para assistir um capítulo de uma série com meu filho. Ok, nós temos uma redução do tempo de trabalho, não deixei de trabalhar, mas consegui inserir mais 2 atividades que eu gostaria. Então é tu ter esse controle e esse conhecimento entre os teus limites e o que tu propõe e o que tu gostaria que fosse. Olhando para 2022, avaliando agora o ano que está prestes aí a se despedir. Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu senti. 50% das pessoas dizendo isso. Onde eu aperto para deletar 2022? 42%. E foi o melhor ano da minha vida, 9%. De novo aí, Patrícia. Olha só, se chorei, se sorri, importante é que emoções eu senti. Exato. Não é eu vivi, eu senti. Por quê? Porque aí tu tá te avaliando. Tu está fazendo esse equilíbrio, tu está tentando encontrar o teu ponto de equilíbrio entre o teu processo emocional, que é o que as pessoas às vezes colocam por baixo do tapete por medo de deixar transparecer as suas emoções, para não tocar na ferida, para não realçar as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. E é justamente o contrário, quando a gente coloca o dedo na ferida e a gente consegue visualizar as nossas vulnerabilidades, as situações em quais são estressoras e que a gente precisa mudar, é autoconhecimento. Com certeza é um processo doloroso, porque mudar dói. Ainda mais para adulto. Ser adulto já é um grande desafio. Exato. Se a gente pudesse ser criança, não se preocupar com boletos e continuar brincando, seria ótimo. Mas infelizmente não podemos. Então, sentir. E sempre lembrando, né, Patrick, que não é... Que as emoções, elas precisam ser sentidas. E não há problema nenhum. Vamos lembrar das emoções universais aí? Sim. São alegria, tristeza, amor, medo, nojo e raiva. São então 6 emoções universais. Bem natural, elas precisam ser sentidas. O que a gente vai ter que administrar, isso que o Patrick falou, treiná-las, treinar o que a gente faz com elas, né? O que elas significam, o que elas revelam, e a partir desse sentir, qual é o passo que eu dou. É isso. Exato, porque a gente quer sentir apenas emoções agradáveis, como amor, alegria. Ninguém quer sentir medo, tristeza ou raiva, mas elas são tão importantes quanto o amor e a alegria. Por quê? Porque a gente consegue alcançar o nosso equilíbrio. Então, às vezes, sair da nossa zona de conforto para sentir essas emoções desagradáveis nos leva a um passo à frente para sentir as emoções agradáveis. E pensar que tem gente que fica tentando driblar todo o tempo, né, Patrick? Não sentir tristeza, não sentir raiva. E aí, o que acontece? O adoecimento psíquico. Por quê? Porque não querem mostrar suas vulnerabilidades, suas fragilidades, porque tem a crença de que isso é um sinal de fraqueza. Mas é ali que está também a nossa força. É aí que está a força, porque te leva a um crescimento e como que tu vai, daqui para frente, conseguir levar para outras situações. Porque viver é o cotidiano de que a gente tem que se dar conta de que o nosso processo emocional é uma montanha-russa, é um sobe e desce todos os dias. Claro, nós estamos falando de transtorno bipolar, não é nesse sentido, mas de que a gente tem o nosso processo emocional muito intenso, então a gente tem que reconhecer diante de fatos cotidianos e até mesmo de situações diferentes que porventura a gente não está acostumado a vivenciar. Então tá. Mas o que nós estamos acostumados a vivenciar nesse programa e não temos escapatória, Patrick, é o intervalo. Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a clínica estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Emoções de fim de ano são tema do Faz Sentido deste domingo com Patrick Camargo. Antes da gente entrar, Patrick, na listinha de resoluções para 2023, eu queria falar um pouquinho sobre um sentimento que aflora muito nesse final de ano, que é a solidariedade. Então a gente tem inúmeras campanhas aí para arrecadar brinquedos para as crianças. Aqui no Diário mesmo a gente teve uma que chegou ao fim já e que agora a gente está na fase da distribuição dos presentes para as entidades que vão entregar depois para as crianças, também para os velhinhos. E tem gente que é tão ranzinza, mas tão rabugenta, Patrick, com todo o perdão da classificação, se é você aí, ouvinte, o telespectador que tá do outro lado, acho que não, né? Não seria, né, Patrick? Porque são todos uns queridos aí, não seriam, não estariam nos ouvindo nem nos vendo. Que critica por essa época ser destinado para as pessoas se sentirem mais solidárias, por aquela, mas são solidários só no final do ano, mas é só no Natal que ajuda, mas é só no final do ano que você faz tipo de... Gente, mas que coisa boa que o final do ano também está atrelado à solidariedade, ao doar-se de alguma forma. Não, a gente não vive num ideal onde isso acontece todos os dias, infelizmente a gente ainda precisa, mas que bom que nós temos essa data, talvez seja o início de um despertar mais, né, das pessoas fazendo isso mais durante todo o restante do ano, né? Claro que seja cedo ou seja tarde, no início, no meio, no final, mas que venha esse ato de solidariedade, porque fazer o bem para o outro, a gente não precisa às vezes de muitas coisas, mas um simples ato faz muita diferença. Uma vez, compartilhando com os nossos ouvintes telespectadores, eu compartilhei de uma experiência com uma amiga de qual a gente estava caminhando na rua e ela disse: tu quer ver o que eu vou fazer? Eu disse: o que tu vai fazer? Eu vou dar um abraço numa pessoa, num mendigo. E eu disse: duvido que tu faça isso, porque ela era toda, né, assim, da higiene, enfim, eu digo: sim, tu vai fazer? E ela disse: vou, tu quer ver? E aí ela realmente fez, e ela encontrou e abraçou, era um morador de rua, e ele olhou para ela e disse assim, e olha só a humildade e a educação, ele disse assim: minha filha, tu não sabe a diferença que tu fez, porque nunca ninguém me deu um abraço. Então, isso é solidariedade. De uma brincadeira partiu um ato, um gesto que fez diferença na vida desse morador de rua. E é assim que a gente também pode fazer diferença na vida dos outros. De como eu até estava compartilhando com a Fabiana no bloco anterior, da questão que eu achei tão interessante, que na minha caixinha do correio da minha casa, cheguei do trabalho à noite, até achei que era meu filho que tinha colocado uma cartinha para o Papai Noel.
E aí eu abri, era a cartinha de uma menina de 6 anos pedindo material escolar para 2023. Ai, que amor! Com a letrinha dela, fez um desenho, a casa dela tinha pego fogo, a mãe era a catadora de reciclável e ela estava apenas pedindo a realização do sonho, era um material escolar novo para o ano que ia iniciar. E foi um gesto tão bonito. E se a gente for para pensar, imagina se cada criança, ou se a gente tiver um gesto de fazer isso, até mesmo com os nossos filhos, dá essa ideia. O quanto vai fazer a diferença para essa criança, para essa família, para os pais, enfim, de ver a criança conseguir esse sonho, e às vezes é tão pouco, e a gente vê que isso aí, muitas pessoas usam isso aí como crítica ainda. Aqui no Diário eu peguei, eu gosto até... Isso é renovação. A gente tem a promoção das cartinhas aqui, e até o processo da gente ler, sabe? Eu peguei uma de uma vozinha, do lar das vovozinhas, que ela pedia um panetone. Gente, um panetone. É algo tão simples. É tão simples, mas de tamanho significado. Exato. Né? E que tem até assim, tu não precisa comprar, por exemplo, um panetone, se caso fosse um pedido, não tivesse tantas condições, um panetone caríssimo de 39, 40, 50, 60, mas tem panetone até nessas lojas mais baratas, a 5, 7 reais. Pode não ser as mil maravilhas do mundo, mas vai fazer uma diferença no processo emocional, por exemplo, dessa vovozinha que pediu. Que talvez esteja sozinha, Exato. sem a família, e que para ela aquilo tem... Então, às vezes a gente fica nessa... Por isso que eu disse rabugice, né? De criticando até isso. A gente pode fazer tanto a diferença, e às vezes é uma coisa tão simples, é um abraço. E a gente pode mudar, ao invés de criticar, agir. Ao invés de criticar, ser solidário em algum momento. A gente não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, como a gente costuma brincar, mas a gente ser solidário e se colocar no lugar do outro. Até porque o bem maior é pra gente, exato, né, Patrick? Exato. Eu digo que eu brinquei uma vez num programa que eu disse, Patrick, que eu sou voluntária, não é por ser... por ser caridosa, por ser justamente esse exemplo que eu usei, por ser materialista, não é. É porque eu sou inteligente mesmo, gente, porque eu sei o que eu faço pro outro, volta pra mim. Volta pra mim numa proporção, muitas vezes, muito maior. Então a gente precisa ser voluntário e solidário, porque o maior beneficiado somos nós mesmos. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, o maior interessado somos nós. Então, tem interesse no voluntariado? Tem, não deixa de ter. Por quê? Porque a gente sabe que isso faz um bem enorme. Exato. Fazer o bem faz um bem enorme para nós. A gente está fazendo bem para o outro, mas a consequência é para nós. Porque é um tempo que tu está dedicando para aquele ato. É um tempo que tu tira do teu dia para pensar no outro. Então, isso é uma postura empática também, às vezes, de pensar como que o outro está sentindo-se, como que o outro gostaria de estar, ou que talvez não tenha um alimento como nós temos na nossa mesa. Então, essas questões mexem também no final do ano, porque muitas pessoas não têm o seu alimento. A gente sabe que todas as cidades têm problemas, todas as cidades têm regiões carentes, têm crianças, têm famílias inteiras, mas se a gente observa, por exemplo, uma questão assim, vamos pensar, alguém já viu um morador de rua que não tenha cachorro? Todos têm. Todos têm, é Todos verdade. têm. Todos Por quê? têm. Porque eles são solidários até com os animais. Então, se a gente pensar, será que esse morador de rua que é solidário com um animal, que não tem nem o que comer, mas tem um cachorro, tem um animal junto, nós que temos condições não podemos fazer diferença? Podemos. Com apenas um prato de comida, ou seja, um arroz com feijão, ou seja, algo assim que dentro das nossas condições. Então, a gente se colocar no lugar do outro, ter uma postura empática, faz bem também. E aí a gente entra nessa questão de reconhecer, a partir deste exemplo que eu falei, de reconhecer o quanto nós podemos fazer a mudança na vida de uma pessoa. Se até mesmo pessoas que não têm condições são solidárias, porque que nós que estamos numa posição privilegiada e podemos fazer a diferença, não vamos dar esse pequeno passo. Um belo convite aí, Patrick. Listinha de resoluções, os planos para 2023. Listinha bobagem para 30% dos participantes da nossa enquete. Tá na mão, vai dar certo, 30%. E eu ainda vou fazer 40%. Temos um tempinho aí ainda, né, Patrick, para quem ainda não fez a listinha. E a gente está iniciando recém o mês de dezembro, então finaliza 31, temos 30 dias aí, ao tempo, se quiserem fazer antes do Natal. Então, a gente tem ainda as nossas resoluções de 2022, ainda não acabou nossos planos, tem coisas que a gente pode rever que dá tempo ainda, dá tempo de colocar, e até mesmo reavaliar e colocar para 2023, ou até mesmo fazer novos planos. Você foge quilômetros. Do que você foge quilômetros? Do amigo secreto. 27%. Vai participar do amigo secreto esse ano, Patrick? Não.
Não. Será que o amigo secreto não ficou meio... Eu acho que tá meio em desuso. O amigo secreto ainda existe, mas agora tá mais virtual. Por exemplo, as pessoas estão em cada lugar e com a facilidade da internet, tu faz pelo aplicativo, coloca o nome das pessoas, sorteia, envia por e-mail o resultado e tu pode comprar presente virtual e mandar entregar em casa. Então, até isso mudou o comportamento das pessoas. Pois é, eu já faz um tempo que não participo do amigo secreto. Festa da empresa. 20% fogem das festas da empresa. Panetone de frutas. Esse sou eu. 39% foge do panetone de frutas. Eu queria saber por que no final do ano, é uma coisa que eu me questiono, por que tem que ir passas em todos os alimentos? No arroz, no panetone. Eu também não gosto de passas. Como, mas não gosto. Não, eu também como, mas assim, não, é algo que eu acho que é uma coisa exagerada, né? Não sei qual é o real significado, até estou curioso para isso. Pula logo para o carnaval. 14% das pessoas querendo pular direto aí de dezembro pro carnaval. Olha só, e o panetone de frutas é o mais odiado aí por todo mundo. É o número 1 no ranking. Então não dê panetone de frutas. Se você tá na dúvida aí, se vai dar, se não, pelo menos tem aquele chocotone que é de chocolate, que eu acho que é mais... E até mesmo nas empresas, né? Já fica a dica, não dê para os seus funcionários. Panetone de fruta. Prioridades para 2023. O que as pessoas estão querendo do ano que vem, Patrick? Muito romance, 7%. Ganhar dinheiro, 41%. Emagrecer já tá bom, 18%. Curtir os amigos e a família, 34%. Patrick, a maioria querendo ganhar dinheiro. É o número 1 do ranking também, que é uma das metas que o pessoal sempre coloca de realização, porque as pessoas querem prosperar, as pessoas querem progredir. E claro, consequentemente, o fato de ganhar mais dinheiro, acredita-se que vai te trazer um bem-estar maior. E nós sabemos que sim, mas tu pode ganhar mais dinheiro aliado também com uma qualidade de vida, aliado com um planejamento, onde tu possa se administrar, tu possa saber da onde que pode ter esse aumento de valores, da onde que tu pode buscar um trabalho novo. Então também faz parte das metas. E 2023 está chegando, temos tempo para encerrar um ciclo de repente. E tem tanta coisa aí, tantas mentorias financeiras, né? Eu fiz um curso bem breve para a importância da gente conseguir listar todas as nossas despesas, né, mês a mês, para conseguir enxergar. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, não conseguia ver, às vezes, um mês, aí passava um mês, o outro mês, e para mim não tinha diferença nenhuma. Eu digo, e cadê o dinheiro? O que aconteceu? Porque eu não gastei, não tive nenhum gasto extra, eu não consegui enxergar a minha vida financeira, né? Então, acho que é um bom período também para a gente, porque para a gente fazer essa meta, eu acho que, assim como é importante a gente se conhecer, a gente precisa também conhecer as nossas finanças, porque a gente geralmente faz a meta ali, quero ganhar mais dinheiro, mas a gente nem olha para a situação atual. Né? De como que de repente tu pode cortar algumas coisas, como tu pode fazer sobrar para outras, e aí a gente entra também a gente tem muita literatura sobre isso, mas essa questão do conhecimento financeiro é muito importante, porque também te leva a ter paz, te leva ao autoconhecimento. Então tá tudo parece interligado. Que ganhar dinheiro é feio, não, gente? Não é não. A gente quer ganhar mais dinheiro justamente para propiciar outras questões, né, da nossa vida, até para que curtir mais os amigos, mais a família, ter mais esses momentos. Tudo custa, né, gente? Tudo custa. Então, nada de graça, né? Parece aquela coisa feia. Ganhar dinheiro é minha meta. Não é feio, porque as pessoas vão em busca da realização dessa meta. E a gente sabe que tem muitos desafios e as pessoas geralmente veem o que? Só a pontinha do iceberg, né? Vem só o glamour, vê só as coisas boas, mas não vem o que as pessoas passam para poder estar no lugar que estão, para poder atingir as suas metas. E aí, muitas vezes, olham o Instagram, mas o fulano, a fulana tá viajando, tá fazendo, tá isso, aquilo. Mas não sabem realmente se a fulana tá viajando. Qual é a situação? Há quanto tempo ela tá planejando essa viagem, há quanto tempo que ela tá guardando dinheiro. Ou mesmo, então, daqui a pouco tá ali, sem era nem beira no banco, mas tá ali curtindo e depois vem toda a consequência, né? Exato. Então... É aquela velha história, né? Vamos fazer e depois a gente resolve. Não. Vamos colocar os pés no chão, vamos trabalhar para que consiga ter essa constância para te poder administrar, porque senão tu entra no círculo vicioso, como a gente brinca, do caminho dos ratos, de estar sempre correndo atrás do queijo. E aí, então, a questão do ganhar dinheiro também tem que ser verificado, porque faz parte do processo emocional. Como eu sempre digo, e a gente tem que observar isso.
E quer ganhar mais dinheiro, mas ganhar dinheiro para quê? Eu acho que isso é importante a gente também ter bem claro, né? Para que eu quero mais dinheiro? Eu quero mais dinheiro para viajar mais com a família, eu quero mais dinheiro para, sei lá, comprar uma casa, trocar de carro. Por quê? Né? Eu acho que a gente constrói melhor. Patrick, vamos falar agora para aquele ouvinte e para aquele telespectador que está assim, Patrick, mas eu não tô nessa vibe toda aí, não tô nessa vibe, agora eu vou ter que passar Natal, Ano Novo, esse período pesa para mim, como é que eu faço para amenizar, para aliviar essa conta que parece que fica mais pesada agora com a chegada do fim do ano? É muito importante, né, algumas coisas assim, a gente citar. A gente sabe que é um período de fechamento de ciclos, como a gente falou lá no início do programa. Mas é importante a gente reconhecer, além de tudo, o porquê que nós estamos nessa situação de estar um pouco mais triste, um pouco mais apático, é o primeiro passo. Para posteriormente a gente poder fazer diferente. Porque estar sozinho ou estar mais apático não é um momento também que a gente tem que validar como sendo ruim, porque é um momento de conhecimento. E o final do ano nos leva a isso. Então, pensar sobre nós mesmos, pensar sobre as nossas qualidades, sobre a nossa situação financeira, como a gente colocou, as nossas realizações, as metas de curto prazo, reavaliar todo esse cenário que não é só porque estamos no final do ano. A vida continua após 24 de dezembro, após 31 de dezembro. É um novo ciclo que está iniciando, que a gente tenha a esperança de que vai ser melhor, mas eu não estou sentindo que vai ser bom. Eu não estou conseguindo dar conta desse momento. Ok, se tu não está conseguindo, tu não é obrigado a provar para todo mundo que tu está com a felicidade plena só porque todo mundo está, ou porque todos vão viajar, ou porque é final de ano. Então, é buscar prazer em pequenas coisas que fazem a nossa ativação comportamental, como a gente chama na psicologia, que é o que? É tu buscar em pequenas situações do teu cotidiano coisas que te dão prazer, para que tu te ative comportamentalmente para conseguir se regular e estar bem. Ou seja, fazer uma comida que tu gosta diferente, ir ao mercado comprar coisas que te dão prazer para fazer, por exemplo, um alimento, mas que não precisa ser coisas caras. Tu fazer, por exemplo, um pequeno passeio, apreciar o seu bairro. Então, pequenas coisas fazem a diferença no teu intelecto, na tua cognição, que consequentemente mexe com a tua motivação. Então, o final do ano serve também para quando a gente está naquele momento de tristeza, a gente tentar se ativar comportamentalmente e não ver somente a apatia, a tristeza como se fosse tudo escuro, como se fosse tudo ruim, porque a vida continua após essas datas. Também, Patrick, a gente verifica pessoas que têm, parece que aquela euforia vazia. Mas tem que estar bem, então eu estou bem, eu já nem reflito muito, nem quero fazer avaliação nenhuma, mas eu estou bem, porque eu estou na vibe, porque eu tenho que estar... E às vezes, depois que passa esse período, aí parece que a pessoa cai em si. Porque está fazendo uma negação, está negando aquele momento com medo de sofrer, com medo de se encontrar. É fuga? É uma fuga, é um comportamento de fuga. Porque tu está fugindo da tua realidade para algo de qual tu acredita que vai te dar um bem-estar posterior. É até pior de quem está se sentindo triste e às vezes está se sentindo culpado por estar triste. Exato. Comportamento de fuga é uma ferramenta que muitas das pessoas utilizam para não se encontrar com o seu eu, para não validar o seu processo e as suas emoções naquele momento. Porque é mais fácil eu negar do que eu sentir. E aí que entra aquela questão de sentir as emoções. Importante é as emoções que eu vivi, mas as emoções que eu senti. Então, quem sabe seja uma das resoluções aí pro ano que vem, ou talvez até para fechar bem esse ano é buscar ajuda, né, gente? Eu acho que não precisa estar pesado, você não precisa dar conta, nem deve dar conta. E nós nem sozinho, temos como dar conta de tudo sozinho. Então, quem já fez, eu falo por experiência, mas quem fez uma terapia, buscou ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, buscou ajuda muitas vezes de serviços gratuitos, aí lembrando aí do CVV, o Centro de Valorização à Vida, 188, que sempre vai ter alguém 24 horas para conversar com você, para acolher as tuas emoções, os teus sentimentos. Quem sabe você faz isso por você, se tá pesado, faz isso por você, busque ajuda, que é libertador e a caminhada fica muito mais fácil. Compartilhar emoções é um ato de amor consigo mesmo. E então, assim, encerramos que lindo, o nosso programa. Fechamos assim mais um programa Faz Sentido. Agradecemos o Patrick
também a que sua todos presença. tenham um 2023 maravilhoso, que todos tenham um final de ano com suas famílias, amigos, parentes, onde quer que estejam, com muita paz, tranquilidade e que reflitam sobre todas as questões que falamos no programa de hoje para terem uma vida melhor, uma saúde mental saudável e com muitas coisas boas. Que assim seja. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo domingo. Até mais. Tchau, tchau. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.